Hoje eu quero falar do propósito da igreja. Você sabia que a igreja foi criada com um propósito? E não estou falando de um templo, porque às vezes nós associamos igreja com essa estrutura, não é, de concreto ou de ferro, em alguns lugares uma estrutura de pau a pique, não é? Em alguns lugares uma estrutura feita de madeira com TNT. Vocês se lembram? Aquele templo lá na Índia, que agora já não está mais de TNT, já é um templo de alvenaria, que eu mostrei aqui para os irmãos, que a chuva levou o templo embora. Era feito de TNT, irmãos, as paredes. Imagina, aquele TNT que você faz uma bolsa, ou que você decora um ambiente, era assim o templo. Então muitas pessoas associam quando falamos, você vai à igreja. E a gente tem a ideia de que vamos à igreja local, físico, como esse templo aqui. Não tem nada de errado você falar isso ou pensar isso, mas é importante que você saiba discernir que igreja somos nós, isto é, povo de Deus reunido com um propósito definido de adorar, de glorificar ao Senhor. Isto é igreja. Então, onde estivermos dois ou mais reunidos em nome dEle, o Senhor prometeu estar presente. Mas eu quero te lembrar uma coisa: você não é igreja sozinho. Muitas pessoas falam assim, eu sou igreja. Não, você é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nós só somos igreja no coletivo. Nós só somos igreja quando nos reunimos juntos, quando estamos no mesmo propósito. Então é muito importante que eu e você entendamos o propósito da igreja. E é isso que vamos compartilhar nesta noite, em nome de Jesus. Entenda o propósito da igreja. E nós teremos vários textos bíblicos que vamos ler. Vamos começar com dois deles. O primeiro, Atos 16, versículo 5. Em Atos 16, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Também queremos ler com os irmãos Atos 2, esse é um texto muito conhecido. Atos 2, a partir do versículo 41, vamos ler até o 47. Assim nos diz as Escrituras: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, igreja não é um lugar qualquer. Igreja não é um lugar que você simplesmente pode falar assim, eu vou porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou estar junto com aquela igreja ali, porque hoje calhou de eu não ter compromisso, então eu vou lá. Não, a igreja é um lugar especial, a igreja é algo sobrenatural, porque a igreja é lugar da presença de Deus, e onde Deus está presente, há algo sobrenatural acontecendo. Por mais que você não creia nas questões espirituais, nós sabemos que existe sim um mundo espiritual que nos cerca. Nós vivemos num mundo físico, palpável, visível, mas há também um mundo espiritual que nos cerca, que nos envolve e que nós estamos sim imersos nesse mundo.
E a Bíblia nos diz que ao nosso redor, neste mundo espiritual, existem batalhas tremendas sendo travadas através dos anjos do Senhor com os demônios. Porque os demônios têm realmente tramado artimanhas contra a nossa vida. E a Bíblia também diz que há momentos que você ora e a nossa bênção fica retida no mundo espiritual. Então você vai encontrar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, vários momentos, várias passagens que corroboram com o fato de que nós temos sim um mundo espiritual que nos cerca, algo sobrenatural. Se não fosse assim, nós não declararíamos nossa fé no Senhor. Observe, meus irmãos e irmãs, que por mais que uma pessoa, por exemplo, se autodeclare ateu, você vai observar que em alguma coisa esta pessoa crerá na sua vida. Se você pegar, por exemplo, uma tribo, um lugar bem distante e que não tenha contato nenhum com a civilização, lá você vai ver aquele povo adorando alguma coisa ou alguém. Talvez adorando a lua, o sol, a estrela, uma árvore e por aí vai. O fato, meus irmãos e irmãs, é que quando nós fomos criados, Deus colocou a eternidade no nosso coração e também Deus colocou a necessidade que nós temos de ter um encontro com o Senhor, isto é, de algo espiritual. A nossa alma, dizia o salmista Davi, tem sede de Deus, do Deus vivo. Então nós, como seres humanos, temos sim a necessidade de relacionarmos com alguém superior a nós. Em algum momento na história, do Brasil, por exemplo, você via, por exemplo, uma apresentadora chamando Deus de o cara lá de cima. Não sei se ela conhecia esse cara lá de cima, porque nós conhecemos e ele não está só lá em cima, mas está dentro de nós. Em outro momento, você vai ver pessoas dizendo assim: olha, o meu Deus está no sepulcro em tal lugar. O meu Deus está morto e os seus restos mortais sepultados em tal endereço. Mas a igreja do Senhor não tem um endereço onde o corpo do seu Deus esteja sepultado, porque Ele não está mais lá, porque Ele ressuscitou. O nosso Senhor, o Deus da igreja, Ele ressurgiu. Então, se você for lá no túmulo de José de Arimateia, onde supostamente, ainda hoje, as pessoas acreditam que Jesus foi sepultado, vai ver que Ele não está lá. Algumas pessoas tentaram dizer que roubaram o corpo de Jesus naquela época, porque os romanos não queriam que soubesse que Jesus ressuscitou. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós como igreja, nós precisamos entender que nós somos o lugar onde existe um mover novo e vivo de Deus. Há um mover espiritual na vida do crente, há um mover vivo da vida de cada crente, isto é, Deus habita na nossa vida, Deus habita dentro de nós. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, então nós cremos que não estamos só em nenhum momento da nossa vida, mesmo naqueles momentos em que você se sinta ali em depressão, talvez você não queira fazer nada, não tenha ânimo para nada, mesmo naqueles momentos, se você serve a Deus, Deus estará presente na sua vida, porque não é porque você é um crente em Jesus que você não terá problemas. Esse negócio de que você vai parar de sofrer porque você vai ser crente, isso é um engano do diabo. Ninguém para de sofrer só porque agora passou a crer em Jesus. Pelo contrário, agora você será perseguido. Porque se antes você não servia a Deus, não havia perseguição para você, agora que você passa a crer em Jesus, a perseguição começa. Porque o inimigo das nossas almas, o adversário, começa a perseguir a igreja. E quando você diz assim: olha, eu sou de Jesus, meu irmão, prepara porque vem as lutas. E quando você começa a orar: Senhor, aumenta a minha fé, você fala: Senhor, agora vai vir mais luta ainda. Porque como é que você vai saber se a fé aumentou, se você não vencer uma luta maior amanhã, e depois de amanhã outra maior ainda, e assim por diante? Meus irmãos e irmãs, nós não podemos fazer sempre as mesmas coisas.
e esperar resultados diferentes. Muitas vezes a igreja, ela vive fazendo as mesmas coisas, sempre. Ninguém tem vontade de mudar nada. E aí o que acontece? Como vamos receber resultados diferentes se você sempre vive a mesma coisa? Há pessoas que estão acomodadas, não é? Há pessoas que conseguem um emprego, está maravilhoso, vou ficar aqui a minha vida inteira. Mas precisamos crescer. Não é errado você passar a sua vida inteira no emprego, se você assim quiser, é claro. Mas você precisa crescer. Na vida cristã também a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Eu e você precisamos crescer. Imagina a criança nasce e fica criança a vida toda. Não acontece isso, não é verdade? Não acontece isso. Então ela vai crescendo, se bem que tem muita gente adulto que é bem criança, né? Mas isso aí é uma outra história, né? Para outra hora. Mas o fato é que nós crescemos, e por que não na vida cristã também crescer? Então a igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Nós, como igreja do Senhor, somos a força de Deus, sabe? Mas uma força estática, uma força parada, uma força morta, não, uma força em movimento. Então eu e você precisamos nos mover em direção às bênçãos que Deus tem para nós. O Senhor em Mateus 16, versículo 19, nos diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, o Senhor nos deu poder. A palavra poder na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra dínamos, da onde deriva o que você conhece como dinamite. Olha que interessante, algo que explode. Sabe, quando Deus entra na vida de alguém, não é igual aquele submarino que se perdeu lá perto do Titanic, não, porque ele implodiu. No caso aqui, quando Deus entra na nossa vida, a gente vai ter uma explosão de sentimentos, uma explosão de pregação do Evangelho, uma explosão de propagação do Senhor. É uma explosão, porque dinamite não implode, a dinamite ela explode. Então é muito interessante nós pensarmos nisso. Então o Senhor nos deu as chaves dos reinos do céu, e o que você ligar junto com o irmão, junto com a igreja, neste mundo, terá sido ligado no céu. Isaías, o profeta, lá no capítulo 61, no versículo 6, ele vai dizer assim para nós: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Ah, meus irmãos e irmãs, fomos chamados por Deus para sermos ministros de Deus. Não estou falando de pastores e pastoras, não. Estou falando que nós fomos chamados por Deus como igreja para ministrar a palavra de Deus para tantos quantos necessitem de uma palavra amiga, de conforto, de carinho, talvez de exortação, não importa. Mas o importante é saber que Deus tem a palavra para colocar nos seus lábios. Então o propósito da igreja, segundo Erwin McManus, ele diz assim: o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, sim o serviço. O propósito da igreja é servir. Servir. O propósito da igreja é a diaconia. Você ainda se lembra da primeira pergunta do breve catecismo? Quem ainda se lembra? Qual é o quê? O fim principal, ninguém lembra, gente? Primeira pergunta do breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? E a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo ou adorá-lo para sempre. Essa ideia e esta pergunta, qual o fim? Não é o fim, né, derradeiro, é a finalidade. Qual é o fim principal do homem? Para que você foi criado? Bem, o homem foi criado para a glória de Deus. Mas o pecado entrou na vida do homem lá em Adão, então isso foi corrompido, aquilo que era bom agora está corrompido. Mas Deus, diz a palavra, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele fez o quê? Enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei,
mas para resgatar-nos do peso da lei. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus pagou o preço, a dívida que pesava contra nós. Hoje você tem a culpa do seu pecado perdoado, porque um dia Jesus deu a vida por você. Isso não é brincadeira, Ele fez isso de verdade. A vida da igreja, disse o mesmo autor, não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Muitas vezes, irmãos e irmãs, achamos que a igreja é uma ilha, e que você fica aqui, está bom o seu mundinho, e está bom do jeito que está, e não vamos fazer mais nada, o grupo que está maravilhoso, mas não podemos pensar desta forma, pelo contrário, precisamos pensar em crescimento, precisamos pensar em alcançar outras vidas. Nós estamos aqui nessa terra para adorar e para servir a Deus, para alcançar, para batizar, para discipular, para equipar e para enviar pessoas. É para isso que a igreja existe. Por isso, meu irmão, minha irmã, para que isso aconteça, a igreja precisa estar focada nos propósitos de Jesus para ela. Nós, como igreja, precisamos estar focados no propósito que Deus deseja para cada um de nós, como igreja no coletivo, e para cada um de nós, como parte do corpo de Cristo, que somos nós. Eu não sei que parte do corpo você é, mas o apóstolo Paulo, certa vez escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: olha, vocês não podem ficar pensando que porque não sou mão, não sou do corpo. Não podem pensar que porque não sou pé, não sou do corpo. Porque na verdade muitos ali em Corinto pensavam que outros eram melhores do que eles. O meu trabalho não é tão importante. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que a sua vida tem valor. Você tem um valor muito grande para Deus, o valor do sangue de Jesus. Jesus deu a vida dele por amar você, meu irmão, por amar você, minha irmã, e isso foi real. Então eu e você precisamos valorizar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Então uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma igreja, é uma comunidade formadora de discípulos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você memorizasse hoje aí no seu coração. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade formadora de discípulos. No versículo 42 que nós lemos, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e nas orações. Olha só, havia ali naquele povo uma vontade de formar outros discípulos, um ensino prático da palavra, associado à vida daquelas pessoas. Esse texto, se você depois ler lá na sua casa, de Atos 2, vai falar de como viviam os primeiros cristãos. Esse é o tema, o título que colocaram aí na Bíblia. Como viviam os primeiros cristãos convertidos. Observe, meus irmãos, que num dia só foram acrescentadas mais de 3.000 pessoas ao número da igreja. Você já viu algum pastor pregando mais de 3.000 pessoas convertendo? Se você conhece alguém, fala para mim. Qualquer pregador, né? Eu não vi mais. Naquela época, antigamente, né, Jim Swaggart e outros, né? Me lembro de ter ido ver o Jim Swaggart pregando lá no Maracanã, na época, onde lá centenas de pessoas aceitaram a Jesus na hora das pregações, maravilhoso. Mas hoje em dia, a gente prega o evangelho, dá bom testemunho, fala a todo momento, e nem sempre as pessoas entendem que a nossa vida depende da graça de Deus para viver. Meus irmãos e irmãs, precisamos ser uma comunidade formadora de novos discípulos. Sabe, uma comunidade onde as pessoas veem em nós alguém diferente. Eu quero ser como aquele irmão, porque eu vejo nele ou nela alguma coisa diferente. Será que as pessoas perguntam para você se você é crente ou não, aonde você convive? Mas lembra que eu falei para vocês que há duas formas de você ouvir essa pergunta e de as pessoas fazerem a pergunta? Uma coisa é a pessoa fazer a pergunta assim: você é crente, não é, Luciene? A Luciene enche o pulmão de ar, fala: sou sim, porque a pergunta foi uma pergunta, né, positiva, de um elogio, né? Mas e quando alguém pergunta assim: você é crente, Luciene?
Aí a Luciane bota a cabeça, né, enfia a carapuça e fala assim: meu Deus, será que eu não estou dando bom testemunho? Sabe, é importante pensar que a nossa vida como comunidade de Deus é para formar novos discípulos, discipulado vivo, pessoal, prático, sabe? Meus irmãos, ensino sem prática gera crentes sem nenhuma saúde espiritual, crentes orgulhosos, sabe? Detentores do saber, podemos dizer, mas farisaicos muitas vezes. No passado, os fariseus batiam no peito dizendo o quê? Eu não sou como esse pobre publicano que está aí, ó, de joelho orando, não. E ele fazia essa oração olhando para o teto, olhando para o alto. Na hora que os fariseus iam depositar o dízimo do gasofilácio, sabe o que eles faziam? Eles levavam um saco de moedas. Imagina quando deposita ali, porque o gasofilácio não era assim pequenininho igual o nosso não, na época de Jesus, não. O gasofilácio era grande, ele tinha uma boca quadrada grande, sabe? E dentro do gasofilácio, eles faziam uma escadinha de madeira, marceneiros aí, né? Faziam uma escadinha de madeira lá dentro. Aí você imagina quando entornava um saco de moeda dentro daquele gasofilácio. A barulheira que não fazia. Aí aquela viúva pobre foi e deu lá as 2 moedinhas que ela tinha. Qual foi o barulho que fez? Tim, 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 tim. Foi lá, nada. E aí Jesus falou, mas a oferta dela foi que valeu. Muitas vezes, irmãos, precisamos pensar, o ensino, o discipulado, sem prática, não vai conduzir ninguém ao arrependimento ou uma vida de santidade. Não podemos dizer para os nossos discípulos assim: olha, faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço. Muitos pais têm feito isso. Na hora de corrigir seus filhos, corrigem querendo que eles façam daquele modo, mas na hora não dão bom testemunho e fazem aquilo que dizem para não fazer. Nós precisamos ser exemplos em tudo. Não queremos produzir aqui prosélitos, né, de sistemas simplesmente presbiteriano ou qualquer outra denominação. Sabe, nós precisamos de uma comunidade para gerar vida, gerar a vida de Jesus nas pessoas. É isso que nós precisamos. Mas uma igreja focada nos propósitos de Jesus, além de ser uma comunidade formadora de discípulos, é também uma comunidade adoradora. Adoradora. Meus irmãos, na hora do louvor, na hora da adoração, é preciso derramar o seu coração na presença do Senhor. Há quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Há quanto tempo você não se derrama mais diante do altar do Senhor? Há quanto tempo você já não consegue sentir a presença de Deus nesses momentos? Observe aí no texto do versículo 44, diz assim a palavra de Deus: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus, versículo 47, e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja, uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é uma igreja adoradora. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sinceramente tenho um sonho grande, de termos uma igreja, mas adoradora de modo tão grande, tão especial, que vai ser impossível que ela não deixe de ser percebida na comunidade em que está inserida. Esse é o sonho de todo pastor, sabia disso? É o sonho. Uma igreja adoradora a tal ponto de que se a pessoa passar na rua, ou qualquer um que saiba, os vizinhos, os prédios vizinhos, vão ouvir os louvores, a adoração daquele povo, seja no choro, seja na alegria, mas vai ouvir. Hoje em dia, meus irmãos e irmãs, nós precisamos pensar em ser um local onde as celebrações, onde os cultos atraiam multidões para adorarem a Deus diariamente. Já parou para pensar como o templo é um lugar ocioso? Isso a gente fala quando estamos no meio dos pastores, né? As instituições religiosas, de maneira geral, elas são lugares ociosos na comunidade. Por quê? Porque nós temos um espaço como esse, várias salas, uma estrutura boa, não é? Mas que só abre 3 vezes na semana, em 3 momentos distintos. Você pode passar por aí em todos os lugares, são poucas, raros os locais de templos de igrejas ou de dependência de igrejas que estarão abertos aí ao longo
né, da semana para receber, para alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas. Precisamos ser um lugar onde indivíduos, ministérios, células se reúnam para, de uma forma contagiante, celebrarem a sua fé. É preciso contagiar pessoas, meus irmãos e irmãs. Como você tem contagiado pessoas? É interessante que aqueles que trabalham por conta própria, e vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da irmã Júlia, que é cabeleireira. Se ela fizer algo errado numa freguesa dela, numa cliente dela, no cabelo, imagina, caiu o cabelo da freguesa. Essa freguesa, além de não voltar, vai dizer para pelo menos umas 30, não é isso? É assim o marketing, não é? Ó, não vai nela não, porque ó, eu fui lá, aqui ó, o cabelo caiu. Ó, ficou todo troncho, o negócio ficou ruim, ficou feio. Não vai não. Mas se esquece de quantas pessoas ela tratou, e que foi bom, e que ficou maravilhoso, e que chegou naquela festa de casamento arrasando, porque quando ela faz algo que fica bonito, ela sempre faz coisa bonita, não é? Mas aí as pessoas falam para 2, para 3 só. Coisa boa a gente, infelizmente, não tem o hábito de dizer, né? Acontece algo bom na sua vida, a gente fala para 2, para 3. Mas o evangelho não pode ser assim, meu irmão e minha irmã. Deus transformou você, Jesus mudou alguma coisa na sua vida, então você não pode falar apenas para a sua família, não. Fale para todo mundo. Tenho certeza que você que está aqui hoje, que é crente em Jesus, quando você foi convertido pelo Espírito Santo, o desejo seu era pregar o evangelho para todo mundo. É ou não é assim? Você quer que todo mundo se converte? Chega em casa, mãe, pai, o negócio é bom. Ô esposo, marido, esposa, você quer que todo mundo se converte. Mas depois de 1 ano, 2 anos, você só fala que é crente se for perguntado. Se passar mais tempo ainda, você vira um James Bond de Jesus, agente secreto, sabe? Ninguém sabe que é crente. Onde estão os Elias desta geração? Onde estão? Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos ser uma comunidade adoradora. João 4, 23, o Senhor disse assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Será que você é um destes que adora ao Senhor em espírito e em verdade? Somos uma comunidade, ou precisamos ser uma comunidade, uma igreja focada nos propósitos de Jesus. Em terceiro lugar, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade serva de todos. Observe o versículo 45 que nós lemos. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meus irmãos, há uma história narrada nos evangelhos pelo próprio Jesus, no encontro de Jesus com um jovem rico. Aquele jovem, ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, ele conhecia a palavra, ele entendia de tudo aquilo que a igreja vivenciava, mas era um jovem muito rico, um homem muito rico, muito abastado. E uma vez ele perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Eu tenho praticado os mandamentos. Você conhece isso? Conheço. Conhece aquilo? Conheço. Mas o que eu posso fazer então? O que me falta? Jesus falou para ele o seguinte, olha, então agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Você se lembra o que aquele jovem fez? O que aquele homem fez? Diz a Bíblia que aquele homem saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Saiu triste, sabe por quê? Porque o coração dele estava nas coisas e não nas pessoas. O coração dele estava no dinheiro, naquilo que o dinheiro poderia dar. Não estou dizendo que é errado ter dinheiro, ou que você peca por você desejar ter coisas melhores para você e para a sua família. Não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo para você que onde estiver o teu tesouro, aí poderá estar o seu coração. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, porque é mais fácil passar um camelo no furo da agulha, isto é mais fácil entrar um camelo na muralha naquela época lá, naquela passagem chamada agulha, uma passagem pequena,
que o camelo tinha que se ajoelhar para passar. Era mais fácil isso do que um rico entrar nos céus. Por quê? Porque as pessoas colocam o coração nas coisas. Mas a comunidade focada no propósito de Jesus, ela está focada em ser serva de todos. Tem uma canção que a gente canta que tem um refrão assim, né? Servos de todos os irmãos, que ele cresça, sabe? A gente precisa entender que fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Um lugar que através do serviço, nós vejamos vidas sendo transformadas. Nós somos, meus irmãos e irmãs, em termos de uma igreja serva uns dos outros. E se formos uma igreja serva, será impossível ela não gerar muitas oportunidades de ministérios para as pessoas. Seremos sim uma grande família, serva de todos, onde crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos serão cuidados e amados. Nesta igreja lá de Atos dos Apóstolos, aconteceu que a igreja começou a crescer muito rapidamente. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja crescia muito rapidamente. E ali foi um tempo de maior crescimento da igreja, já visto até hoje. Mas aconteceram que começaram a vir os problemas. Porque quando a igreja começa a crescer, também começam os problemas. Não é verdade? Aonde juntam pessoas, onde as pessoas têm que se relacionar, vem os problemas. Vem o ciúme, vem a inveja e tantas outras coisas que fazem parte das obras da carne. Se você pensar direito, até mesmo na família, né? Quando dois se casam, já começam os problemas, não é verdade? Mas só dois, é verdade. Quando eu faço casamento, eu digo, olha aqui, vocês terão problemas, não se iludam. Haverão muitos problemas. Mas se vocês não estiverem realmente voltados para o Senhor, então vocês não vão conseguir superar os problemas. Negar-se a si mesmo, isso é casamento. Na igreja, nós também precisamos negar a nós mesmos. A igreja cresceu de tal maneira que já estavam tendo necessitados no meio da igreja, ao ponto agora de serem instituídos os diáconos. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição do pão. E houve murmuração, houve contenda. E aí, Deus resolveu o problema. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que quando nós desejamos servir uns aos outros, não há lugar para partidarismo ou vanglória pessoal, não. Não importa quem vai estar cantando, ministrando, tocando, não importa quem é o pregador, hoje só vou se for o fulano, quem é que vai pregar hoje mesmo? É o pastor, então não vou não, sabe? Muitas pessoas fazem assim, escolhem vir à igreja, ao templo, dependendo de quem vai estar lá, A, B ou C. Meus irmãos, uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é uma igreja que realmente é serva. Precisamos servir uns aos outros. Cada discípulo repartindo a mesa, o coração e a vida. Naquela época, vendiam até as suas propriedades. Hoje eu sei que Deus não vai exigir isso de você, porque eu sei que a maioria também não faria isso. Mas uma coisa eu sei, Deus te chama a servir um ao outro. Hoje eu recebi uma mensagem da missionária Daisy. Já falei muito dela aqui, o Edvan, não é? Eles estão lá precisando de oferta. Depois, se você quiser ofertar, você pode ofertar, é só me procurar. Oferta para quê? Há 20 crianças lá que não estão indo para a escola, porque não tem material escolar, não tem um caderno para poder escrever. E a escola não deixa entrar, e eles não dão o caderno. Olha bem. E 20 crianças da igreja, não estão podendo assistir às aulas, porque não tem onde anotar nada. E ela falou, olha Robson, eu vou tirar aqui do nosso sustento e vou comprar os cadernos para essas crianças, mas eu estou compartilhando com vocês, quem sabe as igrejas podem nos ajudar. Isso é ser servo de todos. Ela sabe que não vai faltar para a sua família, porque ela tem 3 filhos, para também levar para a escola, para também dar alimento. Mas até hoje,
16 para 17 anos lá na Índia. Ela disse: até hoje nunca faltou coisa alguma, porque Deus é fiel. Quando nós temos um coração de servo, um coração para servir uns aos outros, Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Amém? Deus faz isso conosco em nome de Jesus. Mas uma igreja focada nos propósitos de Jesus, além de ser serva, é uma comunidade com vida comunitária. O que quer dizer isso? É uma igreja que se envolve com o local onde está inserido. Meus irmãos e irmãs, isso no passado era mais fácil, né? Quando as cidades eram menores. Ainda hoje as igrejas que estão inseridas em cidades pequenas, ou igrejas nos bairros mais afastados, se envolvem mais com a sociedade, com a comunidade ao seu redor. Mas precisamos pensar onde nós paramos de nos envolver com a comunidade que está ao nosso redor. Uma comunidade com vida comunitária, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Havia uma vida comunitária. A igreja ia de casa em casa. É o que estamos fazendo agora com as nossas células, indo de casa em casa, convidando as pessoas para irem na sua casa, nas nossas casas. É a igreja se envolvendo na vida comunitária. E é lá na célula que nós percebemos: o irmão precisa consertar uma bicicleta para ir trabalhar, vamos ajudar. O irmão precisa de uma cesta básica, vamos contribuir, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ajudá-lo. Sabe, nesses momentos em que a igreja tem vida comunitária. Meus irmãos e irmãs, também esse é o sonho de todo pastor, né? É ter uma igreja com uma grande vida comunitária, uma grande família, onde de fato a comunhão, a unidade, a mutualidade sejam tão reais e tão evidentes na vida da igreja, que seja impossível que a comunidade não nos reconheça como realmente uma grande família, cheia de células vivas e multiplicadoras. Eu não sei quantas irmãs aqui, ou irmãos, antigamente você fazia iogurte em casa. Alguém já fez isso antigamente? Tinha uns negócios que você botava num vidro assim, né? E o negócio ia multiplicando. Como é que era o nome daquilo? Coalho, lactobacilos, um negócio desse, né? Aí tinha um monte de nome, né? E você colocava um pouquinho, depois você tirava para outra vasilha, aquele negócio enchia de novo e tirava para outra, e o trem enchia de novo. Não era assim? A igreja precisa ser assim. Olha que maravilha. Nós estamos aqui encher, daqui a pouco a gente enche outra igreja e constrói outra e enche de novo. A igreja precisa ser assim, células vivas e multiplicadoras, mas não como câncer que mata. As células do câncer também se multiplicam, mas elas matam. Nós precisamos ser células vivas, que gerem vida, que gerem paz, que gerem alegria e que multipliquem, onde pessoas são curadas, onde pessoas são libertas, onde pessoas são amadas. Precisamos ser uma igreja onde seja um lugar, milhares de pessoas vocacionadas por Deus. As pessoas têm que entrar aqui e se sentir amadas, sentir que a igreja se importa, e mais ainda, sentir que Deus se importa. A palavra de Deus diz: se teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. É assim muitas vezes. E eu quero fazer um alerta para você, meu irmão, que é visitante talvez, ou que está frequentando nossa célula. Pode acontecer do pastor não estar disponível em algum momento. Pode acontecer do irmão A, B ou C não estar disponível naquele momento que você mais precisar. Mas uma coisa eu sei: Deus estará sempre disponível, sabe? É só falar com Ele. O celular de Deus não fica fora de área nem desligado. Hoje aconteceu isso, a irmã Fátima tentou falar comigo, né, irmã Fátima? Comigo, com Liliane, né? Nós estávamos lá em Conselheiro Josino, no congresso, não pega celular. Ainda tem lugar que não pega celular, pasmem, né? Mas tem, né? Então, mas Deus não.
Você precisou de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora da noite, da madrugada, você dobra o seu joelho, ou senta na beira da sua cama e conversa com Ele, e pede socorro para Ele, e Ele ajuda. E Ele ajuda. Meus irmãos, uma comunidade que tem vida comunitária, precisamos mais do que nunca ser uma igreja acolhedora, uma igreja que as pessoas entrem e elas desejem realmente ficar conosco, porque é uma igreja que recebe bem as pessoas, uma igreja com vida comunitária. E por último, meu irmão e minha irmã, mas não menos importante, a igreja que está focada nos propósitos de Jesus é uma comunidade missionária. Missionária. Ah, pastor, mas como assim? De ir para missões? Não, pode ir também se quiser. Mas uma comunidade missionária, isto é, uma comunidade que prega o Evangelho, que se importa com as vidas que ainda não foram salvas. Meus irmãos e irmãs, a igreja presbiteriana do Brasil, durante muito tempo, fica estagnada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aí, escondidos atrás de uma doutrina, achando assim, não, aqueles que Deus escolheu, eles vão vir para Jesus mesmo, já foram predestinados. É verdade, todos fomos predestinados. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você precisamos ser uma comunidade missionária. Versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja que ganha pessoas todos os dias. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus na sua vida de crente? Quantas pessoas você já pregou o Evangelho para ela? Quantas pessoas já chegaram sedentas até você e você teve a oportunidade de falar do amor de Deus para elas? A Bíblia diz que se a igreja deixar de cumprir o seu papel, o papel evangelizador, as pedras iriam clamar. E tem um monte de pedra clamando perto da gente. Sabe por quê? Porque a igreja, em muitos momentos, deixou de cumprir o seu papel. Meus irmãos e irmãs, também esse é um dos sonhos de todo pastor. Uma igreja missionária. Existe uma missão da nossa igreja chamada Missão Kaiowá. É uma missão que trabalha lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, especificamente com os índios, os índios lá na região de Dourados. E a Missão Kaiowá trabalha, como o nome já diz, com os índios kaiowás. Temos lá um hospital, que é da igreja presbiteriana, que atende a Missão Kaiowá e aos índios da região. Temos lá escola que funciona também. Mas nesta época, não sei quantos viram na televisão, que lá na região de Dourados, milhares de bois morreram de frio. Vocês viram isso? Viram? Então, bois, imagina as pessoas. Os bois que têm couro, forte, morreram de frio lá, de hipotermia no pasto. E tem muitos índios morrendo de frio. Está sendo feita uma campanha de agasalho. Semana que vem vai sair uma carreta lá do Rio de Janeiro, da Missão Kaiowá, para Dourados, com mantimentos, com doações, com cobertores, com mantas, com materiais para bebês, porque lá eles não têm nem aquelas coisas básicas para os bebês quando nascem. Uma carreta, graças a Deus, que as igrejas presbiterianas se mobilizaram com outras igrejas, estão enviando uma carreta de doações para lá. Estou falando isso por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser uma igreja missionária. Não basta só falar assim, eu não posso ir, eu vou só orar. Orar é importante, mas fazer alguma coisa é igualmente importante. É tirar o escorpião do bolso mesmo, e ofertar aquilo que você puder ofertar. É você poder falar, Senhor, eu não posso ir não, mas eu vou pagar para alguém ir, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é um sonho ter uma igreja missionária tão grande, que também seja impossível que as necessidades daqueles que estão buscando seja desapercebida aos nossos olhos. Precisamos perceber as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Uma igreja que atrai o pobre e o rico. Uma igreja que alcance pessoas de todas as idades. Uma igreja que alcance pessoas de todas as classes sociais.
que não faça distinção entre nenhum tipo de classe ou de pessoa, mas uma igreja que alcance, que acolha, que capacite, que envie pessoas para todo canto para pregar o Evangelho do Senhor. Meus irmãos e irmãs, precisamos ser uma grande família, com muitos membros. E hoje eu quero te dar uma ótima notícia. Igreja Presbiteriana Central, uma família para pertencer. Você pode pertencer a essa família se você quiser. Uma família acolhedora, sim. Uma família que deseja ainda ser mais missionária, sim. Uma família que está em crescimento, sim, graças a Deus. Mas uma família que realmente busca fazer a vontade do Senhor. O que vemos é que esse equilíbrio é bíblico. Uma igreja que busca e teme o Senhor. E com ele temos o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. O que faremos então? Como vamos atender ao chamado de Deus? Efésios 5,16 nos diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então aproveite as oportunidades que Deus te der para pregar o Evangelho. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que o melhor está diante de nós, sabe? Eu creio que Deus tem coisas maiores para fazer. E a palavra de Deus diz isso para nós, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de vida e não de morte. São pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Mas para isso, é preciso que você saiba que para Ele nada é impossível. Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Os impossíveis são para mim e para você. Mas o nosso Deus, nós cremos que para Ele tudo é possível. Então, como filhos de Deus, como membros desta família, vamos juntos viver esse novo tempo com fé, esse novo tempo de crescimento, esse novo tempo onde aquilo que parece impossível, Deus tornará possível, onde veremos sim, Deus mostrando a face dele para nós e mostrando que vale a pena servir a esse Deus. O Senhor, de que tudo é possível, tomará a nossa causa e nos dará a vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver como uma igreja focada nos propósitos de Jesus. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma em nome de Jesus.